Eu creio que eu não tenha falado nada sobre isso especificamente nessas últimas jornadas. E porque realmente não é o objetivo, né? Mas também a jornada ela tem essa coisa do jornal que sim tem a ver com os acontecimentos da minha vida, né? Que eu estou vivendo, que eu estou sentindo. E eu tentando sempre trazer a minha percepção para que isso explore e deixe bem evidente aquelas coisas que eu penso, né? Pois bem, qualquer um que está acompanhando, que não é ninguém, mas acompanhando no tempo, vai saber que nesse momento, né, do espaço-tempo, está rolando a Copa do Mundo, né? E hoje, especificamente, o Brasil foi. Eu estou aqui no Brasil, né? Para quem não sabe, eu nasci aqui em Brasil e estou produzindo esse conteúdo aqui. E hoje o Brasil foi eliminado da Copa, né? E assim, eu acho que eu não tenho mais a bênção da ignorância de crer que é só habilidade, que é só sorte e, né, uma boa tática de jogo que define o resultado de uma competição desse tamanho, né? Mas eu sou uma pessoa sensível, né? Sou uma pessoa que no momento ali que acabou o jogo, né? E que realmente a certeza que, né, não haveria mais Brasil nessa Copa, naquele momento eu senti de verdade assim o quanto a energia mudou, né? O quanto que baixou mesmo e consegui sentir uma tristeza que estava para além de mim. De verdade, eu não tinha essa esperança, eu não estava querendo uma coisa e, nossa, que decepção, não acredito, o Brasil perdeu. Mas sim que a hora que aconteceu, eu consegui sentir, sim, eu me senti mais para baixo, é, sabe, um desânimo, uma coisa assim, indo beirando as depressões, né? Que eu já disse que sou bem suscetível a isso. Mas, né, normalmente são coisas que acontecem comigo e eu reajo da maneira que meu organismo me permite. E dessa vez eu consegui quase que enxergar que aquilo não era meu especificamente, mas que sim, de um inconsciente social onde eu estou completamente inserido, né? E que muitas pessoas, claro que não todas, mas que muitas pessoas ao meu redor, naquele momento, estavam sentindo uma certa tristeza, né? E essa semana mesmo eu tava com sobrinhos, né? Que tenho. Até tenho uma palavra engraçada, né? Mas sou tio, né? De dois sobrinhos. E esses dias atrás eu tava lá e estavam colando os adesivos do álbum de figurinhas, né? E até falei alguma coisa, tipo, nossa, não acredito que vocês estão, né, gastando dinheiro com isso, etc. E aí agora pensando sobre isso, se eu falaria mesmo sobre isso, me veio esse sentimento de o quanto me sinto mal mesmo por conta disso, né? Os meus sobrinhos ali são, né, exemplos próximos de pessoas que não têm ainda a capacidade de entender as grandes estruturas globais e que também não caberia a mim tentar, né, de alguma maneira elucidar tudo isso, né, ainda mais durante a Copa, né? Mas que são só exemplos, né? E que eu sei que nesse momento existem pessoas sim que, seja pelo motivo que for, estavam esperançosas, que tinham
dentro do coração, uma pureza mesmo de querer né, se alegrar com a vitória, de gostar do esporte, de ver beleza no jogo, né? E que de fato já existiu, vamos dizer assim, né? Mas como ver beleza numa coisa que hoje os ingressos custam dezenas de milhares de reais, não é mesmo? Que, que são completamente inacessíveis, que só demonstram a desigualdade monstruosa que a gente vive. E até isso me veio assim, de certa forma, que né, ultrapassou outras demandas de assuntos que poderia trazer para a jornada que já estava pensando em fazer. E que pensei, nossa, não sei nem o que eu vou falar depois disso, né? Se a própria tristeza vai me pegar de certa forma. Mas estou eu aqui tentando também, como já disse diversas vezes, que eu não tenho um objetivo super definido que eu quero chegar, né? Eu não é uma série de tantos episódios que precisa chegar num resultado, não vai ter primeira e segunda temporada e etc, né? Então, de certa forma, eu quis também colocar isso para mim de que esse sentimento foi tão verdadeiro, de fato eu fiquei talvez uma hora, duas no máximo, com o corpo mais pesado mesmo, né? Com esse sentimento de que não estava tudo tão bem assim, né? E que é uma grande piada, porque de fato não está, mas teve aquele baque mesmo, né? De que de alguma forma as coisas estavam com um astral diferente, uma certa esperança no ar, uma certa alegria, né? Sentimentos mistos de uma nação que tem sim uma paixão pelo esporte e que gosta, né, de ver a vitória, assim como qualquer pessoa que gosta do jogo joga com minimamente a intenção de ganhar, né? Mas eu acho que teve um outro fato, assim, né? Eu falei uma hora, 2 horas mais ou menos, porque teve um momento que eu estava ali também nas redes sociais e me veio um meme do último jogo, na verdade, né? Não desse jogo, do jogo anterior. E aí quando eu vi aquele meme, assim, um meme de muito mau gosto mesmo, assim, que eu já tinha até ouvido falar que aconteceu, né? Tipo, ah, você viu que... né? Mas não tinha visto até então. E aí tava rolando, na verdade eu tava procurando figurinhas, e aí no meio dessas figurinhas apareceu esse meme, e aí me deu aquele sentimento assim, nossa, mas no fundo o brasileiro merece, né? Porque foi um meme de tão mau gosto assim, e o jogo anterior o Brasil ganhou, né? Então parece que o meme ganhou até mais força nesse momento, né? E aí essa semana foi a mesma coisa, né? Diversos memes assim, é, acho que um pouco menos de mau gosto, mas ainda assim bem problemáticos, né? Como a maioria dos memes infelizmente são. Isso é um projeto também que eu tenho há muitos anos de separar memes de que não sejam ofensivos de verdade, que façam parte de uma categoria mais leve, digamos assim. E até hoje não postei muitas coisas, já fizemos um evento baseado nisso. E mas que é uma coisa que eu verdadeiramente tenho, porque tem memes muito bons que eu julgo que são os memes assim, que a câmera por acaso estava ligado e aconteceu alguma coisa extraordinária, né? Acho que a maioria dos memes nesse sentido são maravilhosos, né? Mas eu acho que quanto mais pensado, entre aspas, né? Porque se é que a gente pode chamar isso de pensar, né? Mas é um uso racional, nossa, de novo, muitas aspas, da mente, né? Que você tem que, no mínimo, querer que aquilo seja graficamente representado, etc.
Eu acho que quanto mais essa intenção do, isso aqui vai ser engraçado, vamos fazer isso, aí pra mim já começa a ficar complicado, né? Lógico que, nossa, eu tenho que acreditar do fundo do meu coração, assim, e falar em voz alta pra ver até se aparecem. Acho que eu vou espirrar. Saúde. Pra ver até se aparecem. Ó, estourou o microfone. Primeira vez que isso acontece, hein? Isso que eu espirrei pra trás. Olha só como são as coisas, não é mesmo? Aprendendo muito aí sobre gravações. Então eu tenho que acreditar sim. Não sei se esse espirro é um sinal, mas eu vou continuar acreditando que existem sim pessoas que têm a mente afiada para o humor e ainda sim mais importante do que essa afiação é intenção, né? Uma intenção boa, uma intenção pura de não querer ofender ninguém. Talvez o ninguém nesse caso, né? Vamos dizer assim, o humor direcionado a pessoas que estão fazendo mal ao mundo, não é mesmo? Talvez já seja mais interessante, porque infelizmente a gente tem que admitir que nem todo mundo quer o bem das pessoas. Tem pessoas que só querem o bem delas mesmas, né? Mas quando eu digo assim, é aquele meme que quer ofender uma minoria, que quer zoar a sexualidade, coisas desse tipo. Isso eu não suporto mesmo e esse mau gosto em si que eu creio que rola muito aqui no Brasil, não só no Brasil, mas, né, falando da minha realidade, isso me deu esse sentimento de, mereceram, porque também, assim, né, um povo que faz esse tipo de piada, você quer mais o quê, né? Você acha que vai sair o quê a partir disso? E realmente agora já, né, a vida seguiu claramente, lógico, e de forma nenhuma isso iria travar a minha vida, não é mesmo? Mas que o próprio sentimento em si lembra, né? Me coloca nesse momento, né? Não é como se eu pudesse simplesmente ignorar. E eu acho que tem várias coisas, sim, que hum, o meu ego, né, o meu comodismo gostariam de ignorar, né? Seria mais cômodo mesmo, mais simples, mais tranquilo se nada disso me afetasse, por exemplo. Seria bem bacana, né? Mas eu também me sinto bem, de certa maneira, de ver que a minha sensibilidade existe nesses casos de conseguir sentir uma tristeza geral, assim também sentir uma alegria geral, quem sabe, né? Que às vezes é um pouco mais difícil, né? E por acaso ou não, eu assisti ontem um filme no YouTube mesmo, um filme bem. É, filme B, vamos dizer assim, né? Um filme. Porque o filme no YouTube já é um filme que, assim, né? Ninguém tá tirando por direitos autorais tal. Eu sempre me pergunto, né? Da onde vêm esses filmes do YouTube? Mas que falava exatamente de uma personagem que conseguia, muito mais do que sentir a dor dos outros, ela conseguia tirar essa dor a partir do toque, né? E não por acaso eu senti esse sentimento de tristeza, mesmo sem o toque, né? Uma coisa mais geral, mais inconsciente, social mesmo. E isso me traz para a realidade, né? Isso me coloca num pensamento, assim, numa consciência de que sim, eu estou aqui, sim, essas pessoas me afetam e de certa forma eu também afeto elas, né?
Então, eu me sinto mal, sim, agora que já passou tanto o sentimento bom quanto o da raiva, né, o do tipo, esse meme horrível, merecido e tal. Eu me sinto mal porque, de fato, essa é uma das maneiras de enganar as pessoas, né? Aí depois eu também vi algumas postagens falando, né, exatamente o quanto tudo isso é orquestrado, é organizado, que o vencedor dessa Copa já está escolhido, né? Desde antes da Copa. Aliás, tinha nessa postagem tinha uma imagem lá que tinha os vencedores das próximas 5 Copas, sei lá, até 2040 e tanto, entende? Que eu até pensei, nossa, eu vou salvar essa imagem, né, para ver se por acaso vai dar certo as próximas. Mas eu caí também numa realidade assim, eu falei, cara, eu vou ficar guardando uma imagem por 20 anos, né? Só para dizer se, ai, nossa, olha, 20 anos atrás a pessoa falou que tal país ia ganhar a Copa de hoje e é verdade, sabe? Acertou todas elas. De uma coisa que, sinceramente, eu já nem tenho mais esperança. E para falar a verdade, eu acho que enquanto eu tô falando isso, o que me vem é que se for para ter alguma esperança, é que daqui 20 anos nem exista mais Copa do Mundo, né? Mas eu também não vou, é, sei lá, né, colocar uma, um, uma dedicação, um peso nisso, porque também eu creio que quanto mais isso virar esse é o meu propósito de vida, né? Aí eu já estou fazendo errado também, né? Esse caminho do meio, que é o mais difícil de todos, de nem dar tanta atenção assim, mas também não fingir, não querer que nada disso me afete, né? É isso que eu tô tentando aprender mesmo, é isso que eu tô tentando colocar pra mim. E eu vejo isso porque, né, eu vejo que o motivo disso é que eu vivo uma vida muito, muito tranquila, de certa maneira, né? E que às vezes eu nem gostaria que fosse tão tranquilo assim, né? Às vezes eu gostaria que tivesse uma certa ação e essa é a ironia, né? Esse é o paradoxo da coisa, porque é um pouco do caos que eu digo que é tão maravilhoso. Afinal, se minha vida tivesse completamente resolvida, será que, né, já era hora dela dar por completa, né? Então, se eu tenho alguma coisa para viver ainda, são desafios, né? São momentos inesperados e eu acho que cai um pouco nisso, porque de certa forma eu não me surpreendi com o Brasil sendo eliminado, mas eu me surpreendi um pouco com a tristeza que me pegou naquele momento, né? Mesmo entendendo que não era eu exatamente que estava triste por algum motivo específico, né? Realmente, nossa, porque o Brasil perdeu, eu estou triste, né? Realmente eu não senti isso em momento nenhum. Mas me surpreendeu um pouco, sim, ter sentido de uma maneira geral. E então eu me coloco o que será o amanhã, né? Não só porque amanhã nós somos uma nação que já não está mais na Copa do Mundo, né? Mas assim, para mim, o que será do amanhã, sabendo que eu posso amanhã sentir coisas que eu nem imagino hoje, né? Amanhã ter encontros com sensações que eu não estou esperando. Então, às vezes dá vontade, sim, né? De nem sair de casa. E não que isso vá impedir de eu sentir alguma coisa, né? Porque como eu disse, eu não estava assistindo o jogo num local cheio de pessoas. Eu estava literalmente com mais 3 pessoas assistindo. Pessoas da minha família que também nem estavam tão esperançosas assim.
para essa vitória, né? Para a Copa em geral. Então foi o ambiente perfeito para ver que era uma coisa a mais mesmo, né? Então eu sei que às vezes me bate essa dúvida de o que eu ainda tenho para ir atrás, né? Porque de alguma maneira, a partir dos momentos que eu comecei a ter certas descobertas sobre a sociedade, né? Que é uma coisa que eu gostaria de dizer, né? Eu também tive o meu álbum da Copa lá em 2002 e depois em 2006, né? Quando eu era 20 anos mais novo. E, e um detalhe, né? O meu álbum da Copa era da Disney, né? E eu acho que o diferencial do álbum desses dois álbuns, né? Que eu acho que esse ano nem existe, talvez o da Disney, mas que naquele ano já existia o igual esse, né? É que esse só tem as fotinhas do jogador lá, no máximo tem os vencedores, né, das Copas, os anteriores. Mas que é foto de jogador, tem umas informações pelo que eu vi lá, né, tipo idade, altura, peso, enfim. E o que eu tinha, ele tinha coisas históricas, ele tinha jogadas do futebol, tipo, essa jogada se chama isso, esse é o gol olímpico, né? Então, de certa forma, ele. Né, e desenhos, animações, né? Ilustrações bonitinhas, que eu sempre gostei e ainda gosto. E não tô dizendo que, então porque por isso meu álbum era melhor, né? E eu até, né, por isso pensei nele, e eu sei que anos atrás eu olhei para aquilo e falei, nossa, né, tal, nem sei se eu imagino que eu não tenha simplesmente jogado fora, porque eu não sou esse tipo de pessoa, mas talvez doado e para algum lugar, enfim, eu sei que não tá mais comigo. Um desses álbuns estava completo. Então, e assim, eu, né, olha, esse paradoxo é maior ainda. Se eu começar a falar aqui, quem dera, queria até chorar, mas o paradoxo Disney, né? Que eu sempre fui apaixonado pela Disney e ainda tenho uma parte que eu guardo essa inocência, assim, pela grandiosidade que é a animação, que são os desenhos, que o quanto você consegue gerar emoções a partir de histórias, né? Isso está para além da Disney, claro, né? O ser humano conta histórias desde sempre e isso vai continuar sendo a verdade. Então, a Disney ter me despertado isso eu sou muito grato e até hoje me desperta em alguns conteúdos. Mas eu sei que, infelizmente, como uma empresa, né, como uma big, é, né, enfim, uma das grandes controladoras aí da mídia e do dinheiro, eu sei que, né, são mais motivos para o choro vem de outras razões nesse motivo, né, a partir dessa consciência. Então, sim, eu também tive esse meu momento, né? Lógico, eu não sou especial de, nossa, ter nascido, a primeira palavra que eu falei foi fuja da caverna, né? Eu demorei meus anos também para fugir da caverna. Eu tive que estudar na minha escola lá e aprender tudo o que os livros queriam que eu aprendesse, para daí eu poder falar, putz, né, que que perda de tempo, entre aspas, porque, enfim, se eu não tivesse vivido todas essas experiências, a quebra das correntes não teria sido tão significativa, né? E digo umas correntes mentais mesmo e simbólicas, né? Porque as correntes práticas e sociais eu ainda estou aqui, né? Dependendo da internet, dependendo da energia elétrica, dependendo sei lá, da polícia não encrencar comigo e me mandar para uma cela por qualquer motivo que amanhã podem inventar uma lei, enfim. Não vou nem falar muito para não dar ideia, né? Mas o que eu quero dizer é que sim, eu enxergo esses momentos
E me coloco nesse sentimento de o que eu posso fazer sobre isso, né? Se eu não consigo nem explicar para os meus sobrinhos que, né, poxa, vocês estão gastando dinheiro à toa aí com figurinha de. Meu, tinha países lá que eles não conseguiam nem falar o nome direito. E imagina o quanto importa você ter a fotinha dos jogadores daquele país que nesse momento já foram embora, sabe? E essa semana eu vou descobrir o desfecho da coisa, né? Porque eu pensei, pô, agora que o Brasil foi eliminado, qual vai ser o sentimento deles de tentarem terminar esse álbum, né? Não só deles, né? Mas como eu disse, estou usando como um exemplo próximo aqui, mas que me coloca isso, né? Tem um pouco a ver com o que eu disse na última jornada, de, né, ver os comentários absurdos que as pessoas fazem em conteúdos diversos nas redes sociais, sem base nenhuma, simplesmente num achismo de um sentimento que elas têm. E eu também não estou aqui só querendo falar o que tem base científica, etc, né? Muito pelo contrário, tem muitas coisas que hoje são essenciais para mim, importantíssimas para mim, que a ciência nunca vai, a ciência de hoje, pelo menos, né? Nunca vai concordar. Então, eu acho que está muito além disso, né? Muito pelo contrário, tem muitas coisas que existem, estudos científicos provando que eu sei que são estudos comprados, né? E que até mesmo pela física quântica, que se tem algum conhecimento, a gente sabe que a gente consegue provar aquilo que a gente quiser, né? Só o fato da gente colocar uma intenção, eu vou estudar isso para provar que é assim, a gente já está com quase meio caminho andado, né? Aí o resto é fazer umas experiências até dar certo, vamos dizer, né? Então, quem sou eu no meio de tudo isso, né? O que que é a anarquia que eu acredito? Os relacionamentos anárquicos e livres que eu acredito? O veganismo que eu acredito? O que isso vai mudar realmente no panorama de uma Copa do Mundo, né? Do que se diz ser o maior evento global que temos atualmente, não é mesmo? Como que os meus pensamentos, as minhas ideias, que de minhas não tem nada, né? Eu não inventei anarquia, não inventei o veganismo, não inventei nada disso, essas coisas que chegaram a mim e eu tive a alegria de entendê-las, compreendê-las, senti-las no meu cerne e desejar ter uma vida que se aproximasse desses ensinamentos e que minhas atitudes me colocassem em linha com essas ideias. O que tudo isso, e eu no meio de tudo isso, né, assim como eu fui influenciado a enxergar que a sociedade não é o que parece, que a nossa alimentação de uma maneira superficial, se você vai num supermercado, se você vai num restaurante, ela não é feita para nos alimentar, mas sim para nos manter viciados e doentes, e aí depender dos medicamentos, que na verdade são drogas, né? Que na verdade só deixam a gente remediados e necessitando sempre, constantemente, a né? Porque a gente não consegue produzir os remédios e as drogas que a gente encontra por aí. Então a gente se mantém dependentes das grandes empresas. E, né, não quero nem falar o nome de um líquido que está patrocinando a Copa, né? E que ninguém consegue fazer um negócio desse em casa, então fica dependente pra caramba. E uma propaganda ridícula que a pessoa vai lá, bebe uma cerveja e sai correndo. Gente, o que a gente está tentando passar com isso, né? No meio de um jogo esportivo,
Aí a propaganda é uma pessoa vai lá, bebe uma cerveja e sai correndo, tipo, como se fosse um esporte, né? Um atletismo mesmo. Cara, aonde que na história a gente vê que o álcool tem a ver com saúde? Nunca.